meus amigos, alegria em estar com vocês. Mais uma vez, nosso projeto Compartilhar chega à sua casa e traz o convite para refletirmos sobre personagens históricos, que temos nos relatos bíblicos. Deus nos deixou muitos modelos inspiradores para que a gente tenha a ideia, de seguimento nos projetos de Deus, da nossa espiritualidade, com base nesses personagens que nós temos dentro da história. Hoje, então, o nosso personagem é Ruth. O livro de Ruth é um livro curtinho, tem 4 capítulos apenas, você pode conferir a história dela rapidinho ali, e a gente vai buscar um pouquinho dessa inspiração dessa personagem aí para nosso momento do compartilhar também, certo? Muito bem, então, o que a gente tem? Nós temos assim uma espécie de resgate, da história feminina, porque isso dentro do contexto do Antigo Testamento, na cultura judaica, a presença feminina ela não é muito evidente, não aparece muito, é muito masculino, as narrativas são muito masculinas do judaísmo, isso faz parte da cultura do judaísmo, Então, até uma surpresa a gente achar a presença de uma personagem, uma mulher no meio de tantos homens aí. Mas é bem importante a relação, e a gente poder pensar um pouquinho sobre essa importância de estarmos abertos a esse olhar, que o olhar feminino traz um convite diferenciado para nós dentro também da nossa igreja na atualidade. Ainda hoje nós temos algumas dificuldades dessa, digamos assim, performance feminina, dentro da igreja. Dentro da igreja luterana nós temos um movimento muito forte, muito definido da Liga de Servas Luteranas do Brasil. São mulheres que se dedicam de uma forma muito precisa, muito consciente a projetos importantes dentro do reino de Deus e têm conseguido trazer contribuições altamente significativas. É um movimento que não para nunca, existe há muitos anos, e ela está presente dentro da história da igreja, assim, com muita importância pelos grandes projetos que elas promovem, que elas alavancam, que elas estimulam, que elas financiam, que elas patrocinam, São assim muito eficientes e muito eficazes as servas, dentro da estrutura da igreja hoje. Então, no Novo Testamento a gente vai ver que já há um resgate, do papel feminino. O cristianismo, segundo alguns autores, ele é um dos movimentos assim responsáveis pelo maior resgate da história feminina no contexto bíblico. Cristo faz muitas abordagens dentro da sua pregação e tem muita presença feminina, e depois os outros textos também a gente vê narrativas em que o feminino tem uma projeção diferenciada do Antigo Testamento, já bem viva. Então, é bem importante que hoje ainda nós tenhamos essa visão, de reconhecimento, primeiro de valorização do trabalho feminino dentro da igreja, que é altamente significativo, de reconhecimento desse trabalho, e de respeito por tudo aquilo que essas mulheres são capazes de fazer e desenvolver dentro das estruturas da igreja. Eu acho que ainda nós temos alguns movimentos que são muito masculinos, A igreja ainda parece muito masculinizada. Tem algumas funções, algumas coisas que ainda são reservadas exclusivamente aos homens dentro da igreja. Bueno, não vamos entrar nesse detalhe, mas vamos olhar assim com atenção para que haja da nossa parte, a valorização do trabalho feminino, que é de alta qualidade dentro da igreja também, que traz assim muita inspiração. E Ruth então é uma pessoa muito, muito icônica nesse sentido, muito, muito inspiradora. Bueno, vamos ver então quem é essa Ruth afinal. Então a narrativa bíblica continua falando que nos tempos dos juízes, havia uma família composta então pela mãe, que era a Noemi, que tinha 2 filhos, e as suas noras, que eram então a Orfa e a Ruth. Aconteceu que os 2 homens morreram e ficaram então aquela família, Noemi, Ruth e Orfa, as 3, a nora e as 2 noras e a sogra. E chega um momento em que elas estão indo, por causa da fome, por causa de todos os processos que tinha, lá eles acabaram fazendo uma viagem para Belém, talvez em busca de mais recursos, uma cidade mais desenvolvida.
E o que acontece é que a sogra chega num ponto em que ela libera as suas noras. Eu quero que vocês tomem conta da vida de vocês, que vocês vão cuidar da vida de vocês e que vocês se projetem, né? Na vida de vocês são livres, são mulheres viúvas, são livres. A órfã se despede, chora, né? E tal, tem todo aquele processo de separação. Vamos embora, vai atrás da sua vida. E a Ruth diz: não, eu vou ficar contigo. Eu quero ter a tua identidade religiosa. Então ela vai trazer uma fala que diz assim, ó: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, aonde quer que você morra, eu morrerei, e só a morte será capaz de nos separar. E então as duas foram até Belém. Então há uma coisa bem interessante aqui que não está escrita, mas que é possível deduzir, né, que tem acontecido. O que será que leva uma nora, uma mulher jovem, uma mulher, né, livre, viúva, a não querer se separar da sua sogra, a ficar com a sogra? O que será? Qual a motivação? E eu fico pensando aqui sobre essas coisas e fico pensando que pode ser sido um tipo de vida, né, que a Noemi tinha e que inspirou Ruth a ficar com ela, de querer ficar com a sogra. Talvez assim por um tipo de exemplo, um tipo de dedicação, um tipo de consciência de fé, né? Uma vida exemplar, né? Que a sogra tenha tido. Era um relacionamento, parece que é um relacionamento muito bom, senão, se fosse um relacionamento conflituoso, que é normal que aconteça muitas vezes entre as sogras e as noras, ela não queria ficar, né? Ah, que bom que me liberou, deixa eu ir embora, deixa essa mulher aí que eu vou cuidar da minha vida. Mas ela não quer ir embora, ela quer ficar. E ela diz um dos motivos, né? O teu Deus é meu Deus, o teu povo é o meu povo, eu quero ficar contigo. Então há aí um indício de uma espiritualidade vivenciada. Quando ela fala o teu Deus é meu Deus, ela se identifica com esse Deus, ela quer ficar com a sogra por causa da sua espiritualidade também, né? E isso me convida a pensar quanto que é importante a gente ter isso como uma clareza dentro da nossa vida e das nossas relações familiares. Me passa pela mente de perguntar para você, por exemplo, assim, o quanto você também é uma pessoa inspiradora nas relações familiares aí, da tua relação familiar. Você que é pai, você que é mãe, você que é sogro, sogra. As pessoas que olham para você, que estão em relação contigo, o que elas pensam a teu respeito? Elas têm também essa visão de querer ficar contigo, de querer estar contigo, de ter esse desejo de permanecer ao teu lado? Será que você está inspirando pessoas também? Acho que essa é uma pergunta importante que a gente pode fazer. O que acontece às vezes é que a gente tem assim um tipo de prática de vida religiosa lá dentro da igreja. Lá a gente ocupa funções, desenvolve funções, tem cargos, tem, né? E é o melhor exemplo que a gente, dentro da comunidade, a gente é muito ativo, muito envolvido e tudo, e quando chega no convívio familiar, algumas coisas às vezes mudam um pouco. Talvez não seja tão inspirador, né? O jeito de ser e de viver às vezes não é tão sintonizado com aquele que aparece lá dentro da igreja. E isso leva muitas vezes os filhos da gente e as pessoas que convivem com a gente a desacreditar um pouco na gente, porque parece que a gente vive uma dualidade, né? Eu só estou trazendo para a gente pensar um pouco, né, quais são as nossas performances. Você tem conseguido andar com a tua família junto? Ela tem ficado junto contigo? Ela tem se agregado a ti? Ou você não consegue manter a sua família agregada, né? Essa é uma pergunta quando a gente olha uma nora aí querendo ficar com a sogra dizendo: não, eu não vou me separar de ti, só a morte que vai me separar de ti, de jeito nenhum, eu quero ficar do teu lado. É uma decisão muito forte, uma convicção muito forte que a Ruth tem, né? Então eu vejo que isso pode ser assim fruto dessa inspiradora vida que a Noemi deve ter tido e contagiado a Ruth com essa vida inspiradora, tanto que a Ruth não quer sair de perto, né? Às vezes a gente precisa colocar na balança isso, né? No que diz respeito à nossa vida, olhando para esses personagens. Quanto da nossa família, quantas pessoas que fazem questão de nos seguir, né? De nos acompanhar em nossas experiências de espiritualidade. E quantas vezes que nós temos que andar sozinhos? Será que nós estamos conseguindo inspirar suficientemente a família? Eu penso muito sobre isso, né? Me passa muito isso na ideia de quanto
de responsabilidade que a gente tem nesse sentido de inspirar os outros, de inspirar as outras pessoas naquilo que nós dizemos crer na nossa vida de espiritualidade e fé. Bem, fica aí para a gente pensar e refletir, né? Aí diz então que elas foram até Belém, né? E chegaram lá, a Ruth encontrou um personagem novo lá, que é o Boaz, provavelmente um homem forte do agro, né? Plantador, colheitas e tal, e ela acaba casando com esse Boaz, mas não deixa de cuidar da sua sogra. Eu fico imaginando que a sogra agora já deve estar ficando velhinha, né? E aí o que fazer com essa senhorinha lá? Vamos cuidar. Vamos cuidar porque ela é parte da família, mas não era mais, né? Porque ela fazia parte da família antes, agora já provavelmente tem uma outra sogra, a mãe do Boaz, né? Mas não deixou para trás aquela senhorinha que provavelmente agora estava precisando de cuidados especiais, dada a sua idade avançada. Eu fico imaginando essas coisas, nada está escrito, eu só fico imaginando, né? E aí aquela fidelidade que a Noemi, que a Ruth tem. Você me cuidou quando eu era jovem, agora eu te cuido quando você é idosa. Ela fica cuidando da sogra. Ela não abandona, né? Ela não deixa de lado. Uma pessoa que nem parente era, né? Ela era sogra, ela não é parente de sangue. Mas despertou um desejo de viver e de cuidado uma com a outra. Importante a gente refletir isso também hoje, como que nós estamos cuidando com os nossos ancestrais, com as nossas pessoas que fazem parte da nossa história, quanto que nós estamos atentos às suas necessidades e quanto que nós estamos dispostos a atender essas necessidades de cuidado, atenção, carinho, afeto, né? Para providenciar boas condições de saúde, boas condições econômicas, boas condições de alimentação, boas condições de convívio social. Quanto que nós estamos nos envolvendo nessas histórias que são das nossas, da nossa herança, né? Pai, mãe, sogro, sogra, né? Como é que nós estamos olhando este povo e o que nós estamos fazendo para cuidar. Então Ruth nos inspira nesse sentido, a esses cuidados especiais. Fica então aí, gente, para pensar sobre isso e para refletirmos sobre isso, a importância, né, do quanto nós podemos agregar de significado nas nossas relações familiares. Me chama muita atenção esses aspectos de convívio familiar. Pelos rápidos relatos do livro de Ruth, né, dá para entender que havia uma seriedade muito grande nesse aspecto, né, de cuidado e atenção da qualidade de vida relacional e familiar. Certo? Fica aí para refletirmos, fica aí para pensarmos como é que nós estamos agindo e qual a performance que nós estamos desenvolvendo também nesse sentido. Um bom tempo para você, alegria, saúde e alegria, Deus esteja presente e te abençoe e guarde até o nosso próximo encontro, no nosso próximo compartilhar. Seguimos então com a oração pedindo a bênção do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Até a próxima. Seguimos juntos aí. Abraço.